Graça e paz, irmãs e irmãos. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal Mulheres Evangelistas, trazendo uma reflexão acerca de um tema que Deus colocou no meu coração para nós pensarmos aqui e refletirmos sobre isso, né? A palavra, nós vamos para a palavra que fala Lucas. Eu convido vocês a Lucas 12, do verso 16, em diante, né? Até o 21 nós vamos, por enquanto. Que aqui está intitulada como a parábola do rico insensato. E lhe propôs Jesus, né, uma parábola. As terras de um certo homem rico produziram com a abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma e os teus bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. E aí vamos refletir sobre isso, principalmente acerca do verso 20 e verso 21. Todos os bens, irmãos, eu não estou aqui fazendo apologia à pobreza, nem a gasto desnecessário, insensato, ao contrário. Você pode sim buscar as riquezas dessa terra, você pode sim poupar e deve poupar, mas a gente também tem que compartilhar. Deus nos manda dizimar e ofertar, levar a 10ª parte à casa do tesouro. E muita gente dentro da igreja, cristãos, não tem esse entendimento. Quando mexe no bolso, é um lugar doloroso. O bolso é um lugar doloroso. Infelizmente, sabe por quê? Porque muita gente está acostumado a buscar bens e a reter para si os bens materiais. E acha que toda bênção são as bênçãos materiais. São as mais importantes. Na verdade, não. São as bênçãos espirituais, né? E aí, quando você morre, você não leva nada. Nada, a não ser as suas boas obras que você fez aqui na terra. E lá no céu, você vai, no dia do juízo, você vai ter os seus galardões por tudo aquilo que você fez. Mas os bens materiais você não leva nada, nem a roupa que você está no corpo no dia que você morre. Amém? Ela vai para debaixo da terra e é comida, assim como o seu corpo. Esse corpo aqui. Porque a gente vai ressuscitar e vai ter um corpo glorificado. Mas isso é para outro momento. Então, voltando aqui. E aí isso acontece com quem poupa riqueza para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Por quê? Por que não é rico diante de Deus? Porque uma pessoa que poupa riqueza e não compartilha, e que não dizima, que não oferta, ela é pobre diante de Deus. Porque é uma pessoa presa ao dinheiro, ao material, né? Ela não consegue compartilhar, ela não consegue dividir, ela não consegue investir no reino, nem nas pessoas, e nem ajudar o próximo com as necessidades que as pessoas também têm necessidades. E tem pessoas, irmãos, aí dependentes completamente da nossa generosidade. E se a gente não faz, quem é que vai fazer, né? Então, eu também convido os irmãos aí no mesmo capítulo, no mesmo livro de Lucas 12, 33, que diz o seguinte: vende os vossos bens e ajuda os que não têm recursos. Fazei vós outros bolsos que não se gastem com o passar do tempo, tesouros acumulados nos céus que jamais se acabam, onde ladrão algum se aproxima e nenhuma traça o poderá corroer. Isso que Deus quer dizer com isso? Na realidade é aquilo que eu falei, né? Não necessariamente você precisa vender tudo que você tem, mas se você tirar a sua 10ª parte, dizimar e ofertar aquilo que Deus propôs no seu coração e investir na vida de pessoas, certamente
você está fazendo outros bolsos. São bolsos que vão guardar galardões e bênçãos do céu, né? E esses galardões, ladrão nem tempo, nem traça, corrói, nem toma, nem rouba de você. E é a única coisa que você vai levar, como eu falei anteriormente. E aí o verso 34 que diz: por isso, onde estiverem os vossos bens mais preciosos, certamente, aí também estará o vosso coração. Então, irmãos, precisamos pensar, onde estão os nossos bens mais valiosos? São os bens do céu, celestiais, ou são os bens materiais aqui da terra, que a gente não vai levar? Você prefere receber os galardões de Deus, os tesouros dos céus, ou você prefere acumular bens materiais somente e não compartilhar? E há um mistério muito grande no compartilhar. Quando você compartilha, você multiplica. Lá em Lucas e em Mateus também, na passagem da multiplicação, na segunda multiplicação do pão e peixes, Jesus estava com aquela multidão há 3 dias. E Jesus compadeceu daquela multidão e disse aos discípulos: vamos ver o que. Vamos alimentar esse povo. Eu não vou dispersar. Eu estou parafraseando aqui, irmãos, agora. Vamos dispersar esse povo em jejum para que no caminho venha desfalecer. E aí os discípulos se preocuparam com com que dinheiro, Senhor, a gente vai alimentar esse povo? Quão necessário vai ser de dinheiro para comprar tanta comida? Porque eram 4.000 homens, fora mulheres e crianças. E, irmãos, naquela época, as famílias não eram... Era grande. Não era como hoje, né? Que tem 1, 2 filhos no máximo. Eram muitos. Então, imagina a quantidade de pessoas que tinham ali naquele dia. E Jesus, o que fez? O que vocês têm? Tá, Senhor, nós temos 7 pães e alguns peixinhos. Venha, me dê. Vamos compartilhar. Jesus levantou, deu graças, partiu o pão e deu os discípulos para compartilhar. Todos foram alimentados, que se fartaram. E ainda sobrou o quê? 7 cestos cheios. Quer dizer, houve uma multiplicação para aqueles que estavam ali e para aqueles que doaram. A ponto deles terem 7 cestos cheios de pães e peixes. Então há um mistério muito grande em não compartilhar com o próximo. Então que tenhamos essa consciência, porque a gente não compartilha por obrigação e não devemos fazer isso, apesar de ser uma ordenança do Senhor. Mas a gente não deve fazer isso por obrigação, e sim com alegria, com satisfação, com entendimento que a gente está investindo no reino. E o lugar que Deus manda a gente fazer não é entregar simplesmente a qualquer pessoa, fazer a qualquer pessoa. Você pode fazer isso também como oferta, mas o dízimo, a 10ª parte, principalmente, você deve levar à casa do tesouro, porque assim o Senhor nos ordena. Se o pastor, irmãos, ou pastoras, meterem a mão naquele dinheiro, eles vão prestar conta com Deus. Não se iluda, não. E não se preocupem, não. No dia do juízo, eles vão prestar conta do que eles receberam. O que é que vocês fizeram com aquele dinheiro, aqueles bens que não eram de vocês, que era determinado para outras pessoas? Porque o dízimo, irmãos, ele é destinado para pagar, sim, o salário do pastor que vive da obra, porque ele é digno de salário, né? Sustentar, pagar as despesas do templo, que aquele local ali é um local para abençoar pessoas e a você mesmo, né? E precisa de mantimentos para casa, né? Que são as contas, né? E os mantimentos necessários, né? E também, sobretudo, para ajudar os necessitados. Primeiramente, os órfãos e as viúvas, e depois todos os outros necessitados, as famílias carentes, né? Então, que sejamos uma igreja relevante. Igreja nós, não é uma igreja, mas a igreja nós. Nós somos a igreja de Cristo. Cada um de nós somos a igreja e membros do corpo. Que sejamos uma igreja relevante, que possamos investir no reino, que possamos semear para poder colher. E quanto mais nós semeamos, mais nós colhemos, né? E Deus não está pedindo o teu tudo, Deus está pedindo 10% só, do que na realidade nem teu é. Porque nós somos mero mordomos dos nossos bens materiais aqui na terra. E até dos nossos dons não é nosso,
né? Então, que possamos ter esse entendimento de filhos, de cidadãos do reino, né? E possamos investir no reino, possamos colaborar com o crescimento do reino, na parte material também, irmãos, né? Que possamos ter o tesouro, os nossos tesouros, o nosso coração seja voltado para os tesouros do céu e não só da terra. Acima e primeiramente do céu. Que possamos investir no reino, ser colaboradores, doadores no reino, né? Para a obra de Deus, para as pessoas necessitadas. E não como barganha, mas sim pelo entendimento da necessidade que existe, né? E que possamos ter um coração generoso, doador, para que o reino avance, para que mais pessoas sejam alcançadas na sua igreja, que a sua igreja possa comportar mais pessoas, né? Que seu pastor possa viver uma vida digna, decente, né? Porque ele está ali servindo a você. E não pense que o trabalho do pastor é fácil, não é não, irmãos, é muito difícil cuidar de muita gente, né? Você vê um profissional da área de psicologia, ele recebe o salário, ele recebe ali pelaquela sessões que faz. E há uma sobrecarga, imagine os pastores que lidam com questões espirituais, entra na batalha com você, compra a batalha com você, entra no propósito com você, recebe você, ora com você, chora com você, se alegra com você. Então não é fácil, ele é digno de salário, e que ele possa ter uma vida digna, também é justo. E ele só vai ter através dos nossos dízimos, que é com os nossos dízimos que eles recebem o salário de cada um deles. E que a nossa igreja possa alcançar mais pessoas e principalmente que a gente possa sair para as ruas e levar para as pessoas necessitadas a porção preparada para aqueles que não têm condições de preparar por si só a sua porção. Amém? Então que possamos ter esse coração doador, generoso, e esse entendimento de cidadão do reino, de investidor do reino. Amém? Eu deixo vocês com o shalom de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.